da Comissão de Finanças e Administração Pública, Sr. Presidente da Comissão de Poder Local e Ambiente e Sr. Presidente da Comissão de Ética, Senhoras e Senhores Deputados, as áreas que tutelam no 19º Governo Constitucional não fogem à regra geral que norteia as intenções deste exigente Orçamento de Estado para 2013. Estamos concentrados em prosseguir as reformas e conter as despesas. Queremos aumentar a eficácia dos serviços e limitar o desperdício de dinheiro dos contribuintes. Somos defensores de um Estado mais eficiente, mais adaptado aos desafios do século XXI, de um Estado adaptado aos atuais constrangimentos financeiros, mas nunca de um Estado mínimo ou incapaz de satisfazer as aspirações essenciais dos cidadãos portugueses que confiam nos decisores políticos. No que diz respeito às reformas estruturais, 2013 será um ano muito importante para os municípios que terão de enfrentar novos e mais exigentes desafios. Trata-se de uma reforma histórica. O mapa administrativo tem 150 anos e nunca foi mudado até agora. Este é um trabalho de cariz estratégico, abrangente e feito em diálogo com as autarquias desde o primeiro dia. Ao contrário do que normalmente acontece em Portugal, esta reforma teve prazos e metas. O Governo comprometeu-se com objetivos e com datas. Um ano após a apresentação do documento verde da reforma da administração local, as metas que dependiam da ação do Governo estão a ser integralmente cumpridas. A reforma implica a redução do número de freguesias, cerca de 1/4 do total, a diminuição do número de dirigentes em cerca de 1/3 e das empresas municipais em cerca de 50%. A concretização desta mudança desafia todos os velhos do Restelo que a declararam antecipadamente condenada ao fracasso. No futuro, será mais fácil racionalizar recursos, dotando a administração local da escala necessária para melhorar o desempenho dos serviços, mas sem nunca perder a proximidade dos cidadãos. A proposta de Orçamento de Estado mostra que, mesmo nesta hora de grande emergência, o poder local tem a máxima importância para o Governo. Os municípios estão a reduzir o endividamento de médio e de longo prazo e aprovamos leis que permitem reorganizar estruturas orgânicas das autarquias. Outra aposta implica o reforço da cooperação entre municípios. Neste âmbito, os contratos do Programa de Apoio à Economia Local, que injetam cerca de 1.000 milhões de euros na economia local, em particular em pequenas e médias empresas, estão em condições de ser assinadas no mais curto prazo possível. Estou convencido que ainda o serão no decorrer desta semana. E aqui foi decisivo o trabalho, as sugestões e o acompanhamento da Assembleia da República. Quero também deixar aqui uma mensagem de estímulo e de reconhecimento ao trabalho feito pelas autarquias. A verdade é que, com as medidas definidas no Orçamento de Estado, aprovado o ano passado nesta Casa, para vigorar em 2012, podemos hoje dizer que no primeiro semestre da execução orçamental, os municípios diminuíram significativamente a sua dívida de médio e curto prazo, de médio e longo prazo, mais de 500 milhões de euros, tiveram um superávit, uma execução orçamental com superávit positivo superior a 350 milhões de euros e, na previsão da diminuição de pessoal, que era de 2% para 2012, podemos dizê-lo hoje que no primeiro semestre se atingiu o valor de 1,8. Ou seja, os municípios estiveram à altura do desafio que lhes foi colocado, reagiram com capacidade, com empenhamento e com competência. E é justo fazer-se este reconhecimento público. Em 2013, haverá nova diminuição de custos operacionais na RTP, num total de 28 milhões de euros, e a indemnização compensatória fixada em 52 milhões de euros. Isto corresponde a uma redução de 42%
face aos valores de 2012. Mediante despacho recentemente publicado em Diário da República, foi reduzido em cerca de 50% o valor entregue às empresas distribuidoras de eletricidade, nomeadamente à EDP, correspondente à compensação pela cobrança da contribuição do audiovisual. Tal valor, na ordem dos 2 milhões de euros, reverte, na prática, a favor da RTP. O modelo de gestão futuro da RTP ainda não está definido, mas independentemente da opção que for tomada, o Governo assegura desde já que o Serviço Público de Rádio e Televisão manter-se-á nos termos previstos na Constituição e na lei. Quanto à Agência Lusa, a proposta de lei do Orçamento de Estado não coloca em causa o futuro da agência. Quero deixar bem claro, o Governo conta com a Agência Noticiosa para a manutenção e o reforço da coesão nacional e como instrumento ativo para a valorização e a difusão da lusofonia. Mas também a Lusa não pode permanecer à margem do esforço de contenção financeira que é exigido a todos os portugueses. Contudo, o valor previsto no âmbito do contrato de prestação de serviços do Estado com a agência é revisto sem que tal prejudique o fornecimento de um serviço público de informação. Reitero o que já mencionei em intervenções anteriores. A importância do serviço público no setor da comunicação social, seja qual for o modelo de gestão aplicável, torna mais premente a defesa do pluralismo. O que deve ser garantido, quer pelos mecanismos legais de regulação, seja a regulação institucional, seja a autorregulação ou a co-regulação, quer pela vontade dos decisores, em obediência a esta ideia essencial. O Estado, no setor da comunicação social que subsiste sob sua tutela, deve ser um modelo de eficiência e uma referência de qualidade, com uma independência editorial e de meios que não seja meramente retórica. Seja quais forem os modelos de gestão futura deste setor, estes parâmetros devem estar garantidos a bem do interesse público e o Estado não abdicará do exercício dos seus deveres de fiscalização. Senhoras e senhores deputados, no plano da cidadania e da igualdade de género, este Governo introduziu uma importante inovação: o uso de verbas provenientes dos jogos sociais no apoio às vítimas da violência doméstica. Esta medida mantém-se em 2013. Estou a referir-me à reconstrução da vida das mulheres que se encontram em situação de poderem sair das casas de abrigo. Estas tragédias familiares merecem a máxima atenção do Estado. Também pretendemos continuar o diálogo na concertação social sobre a questão da igualdade de género. Vamos igualmente alargar os acordos com municípios nestas matérias. Cumprimos um imperativo do programa do Governo, através da aglutinação do Instituto do Desporto com o da Juventude. Mantendo o apoio aos dois setores, conseguimos fazer mais com menos meios, melhor gestão e maior racionalidade. Gostaria de destacar, entre as medidas já efetuadas no âmbito do desporto, uma medida há muito ansiada, mas que permaneceu mais de 2 décadas por concretizar. Refiro-me à inauguração do Museu e da Biblioteca Nacional do Desporto, tornados, enfim, realidade. No âmbito da juventude, registra-se um aumento efetivo de 7% no Orçamento de Estado para 2013 para financiamento nesta área, algo que só é possível com os ganhos já obtidos pelo processo de fusão, entretanto concretizado. O Impulso Jovem já começou a produzir resultados. Este programa é considerado um modelo na Europa e já está a ser copiado por outros países. O Coordenador Nacional esteve recentemente na Grécia a ajudar a implementar um modelo semelhante ao nosso, a pedido da Comissão Europeia. O seu objetivo é criar um número significativo de empregos para jovens, ajudando a resolver o maior problema social do país. A mesma lógica
aplica-se às tecnologias de informação e comunicação uma área da administração pública onde é possível reduzir despesa racionalizando. Este Governo tem um caminho delineado de redução da despesa pública com as tecnologias de informação e comunicação. O Plano Global Estratégico de Racionalização e Redução de Custos que irá cumprir. A integral implementação deste plano, repito, a integral implementação deste plano permitirá no futuro uma redução de despesa pública que se estima possa atingir os 500 milhões de euros ano. A integral implementação deste plano. Para o efeito, iremos concluir o levantamento da realidade dos sistemas de informação e comunicação na Administração Pública Central, algo que nunca foi feito e que permitirá adotar decisões transversais de centralização e partilha de recursos. Só um dado do levantamento preliminar que foi feito em 4 ministérios, a Presidência do Conselho de Ministros, que não é um ministério pesado, é um ministério leve, a Saúde, que é um ministério pesado, a Educação, que é um ministério pesado, a Administração Interna, que não será tanto porque não foram incluídas as forças de segurança. Só nestes 4 ministérios encontramos 4.489 servidores físicos. 4.489 servidores físicos, com o que implica de custos, com o que implica de dificuldade de manter a segurança. É um número que nos deve levar a pensar sobre o caminho que foi seguido ao longo dos últimos anos, em que a descentralização da decisão tornou realidades como estas completamente inaceitáveis e completamente impossíveis de manter nos próximos anos. O Governo fará um controle absoluto sobre todas as despesas com tecnologias de informação e comunicação que são submetidas a um parecer prévio da Agência para a Modernização Administrativa para validação da respectiva pertinência em função de critérios objetivos. Isto em cumprimento da legislação já aprovada por este Governo. Senhoras e senhores deputados, a proposta de orçamento de Estado de 2013 faz parte de uma estratégia mais vasta do Governo. Queremos um Estado sustentável, maior eficiência no uso dos recursos públicos, contas públicas equilibradas. Estamos a arrumar a casa. Este é um processo que não está concluído. Tem muitos obstáculos e incertezas. É preciso manter o espírito reformista para defender o futuro. Em suma, com menos dinheiro, conseguimos fazer mais e pretendemos fazer melhor, aproveitando os bons ativos ao nosso dispor e usando a sensatez para utilizar bem aquilo que é de todos os portugueses. Foi o caminho que seguimos em 2012, na proposta de 2011, apresentada em 2011. As reformas são hoje uma realidade. Sabemos que muitos daqueles que hoje se opõem serão os seus defensores num amanhã de novas realidades. Sei que é muito difícil implementar reformas que impliquem mudanças, porque muitos daqueles que gostam de ter um discurso mais revolucionário, nem uma visão de evolução são muitas vezes capazes de suportar. Mas quem tem responsabilidades tem que as saber assumir, tem que estar à sua altura. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso compromisso.